Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Alice Perry. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1974, nos Estados Unidos. Alice Perry nasceu em 1955, em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Ela se mudou junto aos seus pais e as duas irmãs para Bismarck quando ainda era criança. A Alice era uma boa aluna e ela também era muito religiosa. Ela gostava muito de ler a Bíblia e ela também frequentava diversos eventos realizados pela igreja. E quando ela estava no último ano da escola, ela conheceu um jovem chamado Bruce. O Bruce também era muito estudioso e muito religioso. Os dois iniciaram um relacionamento, porém após terminar a escola, o Bruce ele foi estudar medicina na universidade. Então ele foi morar na Califórnia para estudar na Universidade de Stanford. Mas a Alice ela permaneceu em Bismarck. Mesmo assim, eles mantiveram um relacionamento à distância. Após terminar esse primeiro ano da universidade, o Bruce foi passar as férias em Bismarck e então ele pediu a Alice em casamento. Os dois se casaram e então a Alice mudou junto com o Bruce para a Califórnia. Os dois passaram a morar em um apartamento dentro do campus da universidade. O Bruce ele também passou a trabalhar meio período de tempo e a Alice ela também conseguiu um emprego como recepcionista em um escritório de advocacia. No dia 12 de outubro de 1974, o Bruce ele estava em casa lendo um livro, quando a Alice o informou que ela ia sair para poder enviar algumas cartas que ela havia escrito para seus amigos. Porém, já eram 11h30 da noite, então o Bruce ele resolveu acompanhar a Alice para ela não caminhar sozinha à noite no campus da universidade. Então os dois vão caminhando até o local para enviar as cartas, mas durante esse trajeto, os dois eles começam uma discussão por causa de um problema que eles estavam tendo no carro que o casal tinha. Então, quando eles estão próximos da igreja, que também ficava no campus da universidade, a Alice pede para que o Bruce deixe ela sozinha porque ela queria ir orar. Então, ele respeita a vontade da esposa e, como ele também estava muito irritado por conta da discussão, ele acaba indo para casa. E ele sabia que a igreja fechava por volta da meia-noite, então ele imaginou que a esposa não ia demorar muito tempo para voltar para casa. Porém, o tempo foi passando e ele achou estranho que ela ainda não tinha retornado, então ele voltou até a igreja para verificar se ela estava lá, porém quando ele chegou lá, a igreja já estava fechada. Ele então retorna para casa e aguarda mais um tempo, até que às 3h30 da manhã ele resolve informar a polícia do desaparecimento da Alice. O Bruce conta aos policiais que ele e a Alice tinham discutido e que então ela tinha pedido para ele deixar ela sozinha, que ela queria ir à igreja rezar, mas que depois ela não tinha retornado para casa. E como o último lugar que se tinha conhecimento de que a Alice esteve, ou pelo menos pretendia ir, era a igreja, os policiais vão até lá. Ao chegar lá, a igreja estava fechada, mas eles conseguem contactar o segurança, que era o responsável por abrir e fechar ali as portas da igreja. Esse segurança era um homem chamado Steve Crawford. Então o Steve ele verifica todas as portas da igreja e ele confirma que estavam todas fechadas. E ele diz que não havia nada de diferente, nada de estranho no local. Os policiais então vão embora e eles avisam o Bruce que eles continuavam buscando pela esposa dele. E assim que eles tivessem alguma informação, eles avisariam o Bruce. Bom, o Steve ele também tinha comentado com a polícia que ele fechou a igreja às 11h45 e que nesse momento já não tinha mais ninguém no local. Já às 5h45 da manhã, o segurança ele retorna até a igreja para poder dessa vez abrir as portas do local. E é então que ele encontra o corpo de uma jovem já sem vida. Ele chama a polícia e quando a polícia chega na igreja, eles veem o corpo da jovem. Ele estava deitado no chão em frente ao altar e ela estava com a barriga para cima. Um dos braços estava nas costas e o outro estava estendido. E ela estava despida da cintura para baixo. Ela tinha um grande ferimento na cabeça causado por um cortador de gelo e ela também tinha alguns hematomas no pescoço. O corpo acaba sendo identificado como sendo a Alice. Ela havia sido abusada e a causa da morte tinha sido ferimento na cabeça, apesar de que identificaram que ela também foi estrangulada. Os investigadores encontram um fluido masculino
e também uma digital que estava em um castiçal próximo ao corpo. Bom, eles então começam a investigar o caso e logo eles descobrem que Alice morava há pouco tempo no local, então ela ainda não tinha muitos amigos nem muitos conhecidos. Da mesma forma, ela também não tinha inimigos. Então, de início, eles se concentram no Bruce, o marido da Alice. E isso é algo bastante comum nesses casos. Geralmente, a polícia começa conversando com o companheiro ou marido da vítima. Mas mais do que isso, o Bruce havia comentado que eles tinham discutido pouco antes do crime. Ao chegar no apartamento do Bruce, eles acham muito estranho porque o jovem estava sujo de sangue. Mas o Bruce explica aos investigadores que era porque ele estava tendo um sangramento no nariz. Ele é levado para o interrogatório e ele conta novamente a mesma história de que os dois tinham discutido e que a Alice tinha pedido para ficar sozinha porque ela queria ir à igreja rezar. Ele concorda em dar uma amostra do seu DNA e as suas digitais. Ele também faz um teste do polígrafo e ele passa nesse teste. E as digitais não eram compatíveis com a digital encontrada na cena do crime. E naquela época, as tecnologias relacionadas a DNA não eram tão avançadas, então não era possível fazer uma comparação do DNA encontrado na cena do crime. A polícia também interroga o jovem que encontrou o corpo, que era o segurança da universidade, o Steven. E o Steven, ele conta que ele havia fechado a igreja às 11h45, porque nesse horário já não havia mais ninguém no local, então ele resolveu fechar as portas. E que à meia-noite ele verificou se estava tudo em ordem na igreja e que depois ele foi embora. Porém, o Steven ele não quis dar uma amostra do seu DNA e das suas digitais, e ele disse que era porque ele não queria ter nenhum envolvimento com um caso criminal. Bom, os investigadores descobrem que outras 5 pessoas estiveram na igreja ou nos arredores, mais ou menos nesse mesmo horário. Mas eles conseguem identificar apenas 4 dessas pessoas. 2 eram 2 estudantes que também estiveram na igreja. Eles estavam sentados em um banco da igreja quando a Alice teria entrado no local. Eles descrevem o que a Alice estava vestindo e eles contam que ela sentou em um dos primeiros bancos, quase em frente ao altar, e ela teria se ajoelhado para rezar. Eles então saíram por volta da meia-noite e nesse momento a Alice ainda estava na igreja. Outra testemunha era um jovem que havia passado em frente à igreja e ele teria passado por lá poucos minutos antes da meia-noite e ele viu um jovem entrando no local. Ele descreveu o jovem como tendo cerca de 20 anos e ele tinha um cabelo loiro avermelhado. E o que acaba chamando a atenção dos investigadores em relação a esses depoimentos é que os horários dessas demais testemunhas não era compatível com o horário dado pelo segurança, já que o segurança disse que tinha fechado a igreja às 11h45. Eles então procuram o Steven mais uma vez e dessa vez o Steven ele muda a história dele e ele diz que na verdade nesse dia ele estava atrasado, então ele só chegou à igreja para poder fechar as portas à 00h10. Mas ele diz que quando chegou ao local a igreja já estava vazia. E os investigadores eles acham suspeito o Steven ter mudado a história. Então dessa vez o Steven concorda em dar uma amostra do DNA e das digitais. Mas as digitais também não eram compatíveis com a digital encontrada. E em 1973 e também em 1974, outros 2 crimes haviam ocorrido na universidade, em que 2 jovens também tiveram a vida tirada. Então os investigadores começaram a se perguntar se esses 3 casos estavam ligados. Os anos foram passando e nenhum avanço no caso ocorreu. Até que em 1981 os detetives recebem uma carta de um presidiário. Esse preso era um homem chamado David Berkowitz, conhecido como o filho de Sam, que havia tirado a vida de pelo menos 6 pessoas em Nova York. Na carta ele dizia que tinha algumas informações sobre o caso da Alice e junto ele tinha enviado um livro. E no livro estava escrito a caneta Alice Perry, casada, abusada, assassinada e seguida até a Califórnia. Então os investigadores passam a especular se a Alice na verdade tinha sido alvo de algum culto satânico e na verdade ela teria sido seguida até a Califórnia. Eles então vão até Nova York conversar com David, mas ele não dá nenhuma informação relevante. E o caso fica sem solução por 44 anos. Até que em 2018, com os avanços das tecnologias relacionadas ao DNA, eles conseguem identificar a quem pertencia o DNA encontrado na cena do crime no caso da Alice. Era do Steven Crawford, o segurança da universidade. E os investigadores eles conseguem uma ordem de busca para o apartamento do Steven, que agora estava com 72 anos de idade.
Ao chegar no local, eles avisam o Steven que eles tinham uma ordem de busca e o Steven pede por alguns minutos para que ele pudesse se vestir. Então, como o Steven estava demorando muito para abrir a porta, a polícia acaba entrando e eles encontram o Steven apontando uma arma para a cabeça dele. E antes que os policiais pudessem evitar, o Steven tira a própria vida. Os outros dois casos, ocorridos em 1973 e 1974, também foram solucionados. E ambos foram cometidos por um mesmo criminoso, chamado John Guthrie. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo!